Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vocês já passaram por dificuldades? Tipo, vocês estavam doentes, não sabiam o que fazer, ou alguém dos seus pais perdeu o emprego, ou na escolinha ou na escola vocês tinham uma briga, não sabiam como resolver, ou você machucou. Então, quem pode nos ajudar nessas situações? Isso podemos ler na palavra de Deus, né? Na Bíblia. Então, em Salmo, mais ou menos no meio da Bíblia, podemos ler um versículo que está escrito aqui, Salmo, capítulo 54, versículo 4. Aqui fala: eis que Deus é o meu ajudador. Vamos repetir mais uma vez? Salmo, capítulo 54, versículo 4. Eis que Deus é o meu ajudador. Então, Deus, Ele pode nos ajudar, mas devemos ir a Ele, devemos orar, pedir ajuda a Ele. Então, Ele sempre nos ajuda. Então, vamos também orar e falar com Ele. Senhor, nosso Deus, agradecemos que sempre Tu nos escutas. Senhor, nosso Deus, agradecemos que Tu nos amas, Tu sabes aquilo que nós precisamos e abençoe cada um de nós e que sempre procuramos o Senhor quando nós temos dificuldades, não sabemos mais o que fazer, que recorremos a Ti, porque sabemos que Tu és um Deus vivo, um Deus que pode nos ajudar, que pode nos dar alimento, que pode ajudar quando estamos doentes. Agradecemos por tudo isso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, vocês lembram ainda do rei Davi? E o seu filho, como chamava? Certo, Salomão. E ele era muito sábio, né? Então, quando eles tinham esses reis, o povo de Deus seguia ao Senhor. Mas logo depois o povo desviava e adorava falsos deuses. Então Deus ficou muito triste. Então Deus mandou um profeta que chamava Elias. E Elias, ele foi mandado para falar com o rei naquela época. Naquela época o povo estava dividido. Nós temos aqui um mapa, né? Então o povo estava dividido entre o reino Israel, que estava aqui em cima, e de Judá, o reino de Judá, que estava aqui embaixo, né? Então, infelizmente, porque o povo não seguia ao Senhor, foi dividido o povo de Israel. Então, Elias foi falar com o rei. E isso vamos ver um pequeno filminho agora. Há muito tempo atrás, o cruel rei Acabe reinava na terra de Israel. Ele fez muitas maldades. O rei Acabe e a sua rainha Jezabel adoravam ídolos. Eles levaram todo o povo de Israel a adorarem ídolos também. Levaram o povo a desobedecer aos mandamentos de Deus. Jezabel e os profetas de Baal mataram os profetas de Deus. Deus tinha um profeta cujo nome era Elias. Ele era de Tisbé, na região de Gileade, do outro lado do rio Jordão. Elias servia a Deus e ensinava as pessoas a adorá-lo. Ele estava preocupado com a adoração de ídolos que havia em sua terra. Sabia que aquilo incentivava o crescimento da maldade em Israel. Os sacerdotes de Baal ensinavam ao povo que era o deus Baal que mandava a chuva e o orvalho. Eles acreditavam que Baal também controlava os rios e os riachos. Elias sabia que isso não era verdade e não suportava mais ouvir aquelas mentiras. Então, Deus pediu que Elias levasse uma mensagem ao rei Acabe. Elias sabia que Acabe não queria ouvir mensagem nenhuma de Deus. E sabia também que os guardas do palácio o reconheceriam como profeta de Deus. Eles poderiam prendê-lo e até entregá-lo à cruel Jezabel e os seus malvados sacerdotes de Baal. Mas apesar dos perigos, Elias não hesitou. Ele foi a Samaria e, sem parar para se apresentar aos guardas, caminhou destemidamente até o interior do palácio.
Ele compareceu diante do rei e anunciou a mensagem de Deus. Assim diz o Deus de Israel, o Deus vivo, a quem sirvo. Não haverá nem orvalho nem chuva nos próximos anos, até que Deus mande orvalho e chuva outra vez. E então Elias saiu rapidamente dali. Elias não estava sozinho quando foi se encontrar com Acabe. Sem a proteção de Deus, ele certamente seria barrado pelos guardas e teria sido morto. Mas Deus estava com ele quando entrou no palácio e esteve com ele quando também saiu de lá. Saia daqui imediatamente. Vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite. Lá você encontrará água, e eu ordenarei aos corvos que o alimentem. E foi justamente o que aconteceu. Elias encontrou um local tranquilo e calmo na encosta de uma montanha que se erguia ao lado do riacho. Todas as manhãs e tardes os corvos lhe traziam alimento, e durante muitos meses Elias bebeu a água do riacho. Enquanto o riacho existiu, ele teve água para beber. Elias se sentia seguro sob os cuidados de Deus. Todas as vezes que os corvos aterrissavam trazendo comida, Elias sabia que Deus estava concedendo a ele o dom da vida. Sabia que sua vida era muito preciosa para Deus. Então, crianças, vocês viram que Elias foi sustentado pelo Senhor, né? Que Deus mandava para Elias esses corvos, né? Que levavam alimento, pão e carne. Então, Elias sempre recebia, só depois de um tempo, esse riacho secou. E Deus falou novamente para Elias, falou para ele, vai para Sarepta. Então, aqui nós temos esse riacho Querite, né? Onde Elias estava. Então, Deus mandou para ele para Sarepta, lá em cima, ó. Vocês estão vendo uma viúva, para a casa de uma viúva. Então, ela que não tinha mais marido, somente tinha um filho ainda. O marido dela tinha morrido. Então, Elias, ele foi para Sarepta, ele obedeceu e foi a caminho. Com certeza o caminho para lá não foi fácil não, né? Porque eles estavam procurando por Elias, mas ele confiou em Deus, sabia, Deus vai cuidar de mim. Então ele foi e lá realmente encontrou a viúva. Ela estava levando lenha. Então o Elias falou para ela, olha, você deveria fazer um bolo para mim, me dar um pão e água. E ela, olha aí como que ela estava triste. Ela falou, olha, eu não tenho mais nada em casa. Eu só tenho meu filho e eu estou levando para fazer o último bolo. E depois de comer, eu só tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. E depois disso, vou fazer esse bolo, depois eu vou esperar a morte. Mas o Elias falou, não, Deus me mandou para você, não precisa ter medo, Deus vai cuidar de você. Mas faz primeiro um bolo para mim. E sabe, essa mulher obedeceu, ela confiou em Elias para saber que era um profeta de Deus, que ele falava a verdade. Então, com o último farinha que ela tinha, fez um bolo com azeite, usando com azeite. Mas Deus tinha falado, olha, a farinha não vai acabar na vasilha, nem o azeite. Então, vocês podem ver, ela obedeceu e Deus sustentou essa viúva o tempo todo, junto com seu filho. E o Elias ficou o tempo todo na casa dela, porque Deus sustentou todos. Não é maravilhoso como Deus é fiel, como Deus dá comida para aqueles que confiam nele. E ele sempre nos ajuda, né? Em qualquer situação, devemos confiar, devemos orar a Ele, porque Deus quer que nós pedimos a Ele, né? Então, vamos confiar nele. Vamos repetir o nosso versículo. Vamos lembrar mais uma vez. Está escrito em Salmo, capítulo 54, versículo 4. Eis
que Deus é o meu ajudador. Muito bom, né? Então vamos confiar nesse Deus. Vamos orar no final ainda? Senhor, nosso Deus, agradecemos que sempre podemos confiar no Senhor, porque o Senhor é nosso ajudador. Em qualquer situação podemos ir a Ti, podemos pedir ajuda, mas também podemos Te louvar, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, que cuida de nós, que nos ama de verdade. E agradecemos por tudo isso. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, crianças, até a próxima. Tchau!